Ok, senhoras e senhores, com isso então encerramos esse primeiro momento. Só uma perguntinha, por gentileza. Por favor. Foi muito pertinente o que Doraldo falou com relação aos recursos federais, que acaba sendo contabilizado nos nossos índices. Da mesma forma, com relação ao concurso público, que nós também defendemos e achamos que é a forma legítima para se ingressar na carreira pública, todavia, esses mesmos programas, se nós formos abrir concurso público para todos os programas existentes, né, seria assim, uma quantidade de servidores que estariam sendo inseridos na máquina pública e futuramente, do mesmo jeito que acontece de gestores cancelar concursos anteriores, pode também gestores no futuro cancelar esses programas e nós ficarmos com uma quantidade de pessoal sem nenhum tipo de atribuição dentro da máquina pública. Então, eu vejo aqui uma outra necessidade, que esse debate também regional, que o Ministério Público se faça presente, para que compreenda essas peculiaridades, porque quando a gente vai sentar com o Ministério Público e coloca esses questionamentos, é porque o gestor, nós compreendemos que ele não tem que pensar de fazer a gestão pensando nos 4 anos dele, mas no município, no futuro. E se ele deixar essa herança, com certeza vai inviabilizar o município. Então, uma saída que eu vejo que poderia até o tribunal intermediar, viu, o que foi você que colocou essa questão, e muito pertinente, seria o caso, nesse caso dos programas, ser adotado o processo seletivo, que aí resolveria Você me permite uma parte? Pois não. Eu creio que ninguém recebeu nenhuma notificação por estar obrigando que faça concurso, porque tem alguém no PSF, quando era o agente comunitário, o endemia, o tribunal não faz isso. Não é o tribunal, Olha só, é o Ministério Público. Eu tenho entendido, e a gente tem tido lá, exatamente notícia de que tanto o Ministério Público Estadual, como também o Ministério Público do Trabalho, tem obrigado a assinatura de TAC, né, para a realização de concurso público em programas de governo federal. Exato. Eu acho um absurdo isso, de fato, porque, é como eu estou falando, qualquer um que chegar lá em cima e resolver de que aquele tipo de programa ele não quer mais, tirou do orçamento da União, só vai ficar a despesa, tá? Não vai vir mais Aí eu acho que é uma agenda política, né, que os prefeitos têm que levar isso, né, para Brasília, porque envolve mais de um autor, de fato, né? Tem vários agentes aí, vários autores, que o Ministério Público do Estado da Bahia, por exemplo, tem chamado o Tribunal de Contas constantemente para que a gente vá lá e compartilhe determinadas coisas. Que assim como nós, eles também não sabem tudo, tá? Então eles têm nos chamado, a gente tem tido um convênio de cooperação técnica entre o TCM e o Ministério Público, aonde nós ensinamos para eles por que fiscalizamos, o que é aquilo e tal. Então, eles também estão aprendendo o que eu devo, de fato, cobrar. Então, muitas vezes, a gente vê assim que há, por parte, por exemplo, de determinados promotores, um equívoco, né, ao chamar para um prefeito assinar um TAC, quando o programa é federal. A gente fica aliviado com essa fala sua. E mais um desafio para o nosso companheiro Caetano, que tenho certeza que não vai nos decepcionar pelo que eu conheço dele, por isso que foi eleito. É mais uma bandeira, Caetano, que nós vamos ter que travar com relação à questão dos programas e com certeza que todo mundo está confiando em você e com o apoio do nosso presidente aí do tribunal e da equipe. Muito obrigada. Ok, então, agradecemos a participação de todos e dando sequência, já convidamos aí o senhor Antônio Dourado Vasconcelos para o debate Restos a Pagar. Por gentileza. Gente, o ano que vem, para os prefeitos, é o que mesmo? E último ano de mandato. No último ano de mandato, além da preocupação de se eleger ou eleger o sucessor, tem outras preocupações. E mais do que nunca, o prefeito vai precisar dos seus técnicos. Por quê? O prefeito está cuidando do palanque, está só prometendo lá, certo?
mas os técnicos têm que estar aqui dizendo o que pode e o que não pode. Prefeito, tudo é possível. Todo bilhete que receber, todo pedido, ele vai dizendo, concorda com tudo. Mas alguém vai ter que dizer para ele, prefeito, deixa eu fazer agora aqui, deixa eu fazer a auditoria dos pedidos, né? O que pode, o que não pode. Quando do lançamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve um temor enorme por parte de todo mundo, lembram disso? Vai parar todo mundo na cadeia. Até 2000, gente, mais de 2000, cada prefeito que entrava tinha uma competição em relação a quem saiu. Vocês sabem em que eles ficam? Essa competição residia? Em que era? Quanto foi o débito que ele deixou? Eu vou deixar um maior. O resto a pagar era algo absurdo. Resto a pagar virou rolagem de dívida. Resto a pagar de 10 anos. Era assim. O conceito de resto a pagar é o quê? Quando é que eu tenho um resto a pagar? Então aí veio o problema para os gestores, né? A lei disse, lá no artigo 42, que eu não posso, né, deixar uma dívida de um ano para outro, no último ano. E aí agora? Exigir que o gestor quitasse até o final do seu mandato todas as dívidas de resto a pagar do município. Aí o bicho pegou, falou, sim, eu estou com as restos a pagar aí, que faz tempo. Nesses primeiros 3 anos, toda a dívida foi paga, de um ano para outro. Se você está pagando a dívida do ano passado com o recurso desse ano, com qual recurso você vai pagar a despesa desse ano? Se você está utilizando a desse ano para pagar do ano passado. Tem algumas coisas que a gente precisa ser esperto, que não vai fechar. Não vai dar certo assim. Uma outra coisa é de que o gestor não poderia começar uma obra nova sem ter o dinheiro para pagá-la integralmente. Caetano, que é uma pessoa de bom relacionamento, tanto com o governo do Estado como da União, consegue lá a liberação para fazer, derrubar o estádio lá, esqueci até o nome do estádio lá, Armando Oliveira, para construir uma arena nova. Afinal de contas, vem aí a Copa, Caetano já candidatou-se para ser uma das sedes de treinamento. Então, vamos derrubar lá e construir uma nova. Só que a União vai me passar uma parcela até o final do ano. A obra vai custar 200 milhões. Só vai chegar a 50. E o resto, esses 150, como é que eu faço? Eu tenho que ter no caixa esse dinheiro? É uma pergunta. Uma outra coisa é de que todas as despesas empenhadas a partir de 1º de maio terão de ser pagas até 31 de dezembro, só podendo ser inscrito em resto a pagar se houver disponibilidade de caixa suficiente. Isso é algo que a gente precisa ficar esperto. Lá nos idos de 2004, nós tivemos um percentual de 35, sei lá, um negócio assim, de contas rejeitadas, porque foi o primeiro mandato fechado integralmente dentro da vigência da Lei 101. 2008, de novo, a gente teve um baque violento. O artigo 42 não só rejeita
veio, junto com a lei de responsabilidade fiscal, uma lei de crimes fiscais, que prevê cadeia para o gestor que não cumpriu 42. Já foi gente preso por causa disso, tá? Uma hora prende você. Então, vamos aqui. A expressão contrair obrigação de despesa. O que é isso? Quando é que eu contraio uma obrigação de despesa? É quando empenha? E aí? Ali é o seguinte, entendimento do 58, lá da 4.320, né? O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de impedimento de condição. Na verdade, o empenho, ele só é um instrumento, mas o contrair, de fato, é o seguinte, não cria obrigação e sim ratifica garantia de pagamento assegurada na relação contratual. Então, quando é que eu passo a ficar devendo alguém? É quando o contrato, tá? Então, a partir do contrato, aí eu assumi de fato uma obrigação, ok? Eu vou passar aqui porque a gente não precisa. Eu queria falar um pouquinho o seguinte, nos 10 minutos que me restam. O prefeito tem que fazer um fluxo de caixa. Isso é indispensável. Por quê? A lei diz que, aqui só são conceitos, tá, gente? A lei vai dizer que você, a partir de 1º de maio do ano que vem, precisa fazer um balanço, final de abril, balanço. Quanto é que eu já estou devendo do que eu me comprometi até agora? Quanto estou devendo? Tanto. Até dezembro eu tenho que pagar quanto do que eu me comprometi? Qual é a receita que eu tenho em caixa em final de abril? Quanto de receita vai entrar até final de dezembro? Eu apuro, eu faço aí, de fato, um fluxo de recursos para saber se a partir daí eu vou ter ou não condição de assumir nova obrigação. Uma obra começada em outubro, que custe R$1 milhão, e que a empresa, até final de dezembro, só executou 300 mil, eu tenho a obrigação de ter em caixa os 700 mil que está faltando? A obra, 1 milhão. Até final de dezembro, a empresa só efetivamente realizou o correspondente a 300 mil. Eu tenho que deixar dormindo lá no caixa 700 mil, porque eu tenho o contrato daquela obra que é por 1 milhão? Não. O compromisso é com aquilo que já foi executado. Então, se ainda não foi feito nada, você não está devendo nada. Mas se já foi feito e alguém já foi lá e deu recebido, você tem que ter na tua conta o referente ao que está pronto. Ok?